Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui em um culto doutrinário, depois de uma longa viagem com a comitiva da Primeira Igreja Batista do Jordão. Porém, os relatórios no próximo domingo, que é o culto apropriado, onde teremos a sessão regular. Cada pessoa que fez parte desta viagem, esteve lá em Goiânia, terá a oportunidade de compartilhar com a igreja as suas experiências ali. Hoje, porém, pela manhã deste culto, pensaremos nessas duas palavras que estão como tema para reflexão nesta manhã: certezas e incertezas. Interessante aqui que nós destacamos 7 certezas e 2 incertezas, tudo devidamente revelado dentro da palavra de Deus. Primeira certeza: a vida eterna. João capítulo 12, versículos 49 a 50. E prestemos bem atenção que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabia perfeitamente o significado da palavra certeza e da palavra incerteza. Vejamos o que é que Jesus diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Então Jesus expressa aqui primeiro a consciência do que ele estava dizendo. Ele não diz eu acho que o mandamento é vida eterna. Ele diz e sei. Portanto, certeza é saber aquilo que está dizendo. E Jesus diz e sei que o seu mandamento é vida eterna. E vamos destacar aqui o adjetivo eterna: para sempre, vida para sempre. Esta é uma certeza que nós temos que dizer para o mundo, certeza para todos. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Agora, duas coisas aqui que Jesus diz nesse versículo é o seguinte: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer, portanto o conteúdo, o que Jesus ia dizer, e como falar. As duas coisas. O conteúdo do que Jesus falava impressionava as pessoas, e como Jesus falava. As pessoas podem falar bonito, sem conteúdo, e Jesus falava bonito e com conteúdo. Ele sabia o que estava dizendo. E nós, como cristãos, quando formos evangelizar, nós devemos saber aquilo que estamos dizendo para as pessoas, para o mundo. A Bíblia não é um livro de conveniências e nem de estarmos chutando. Não, a Bíblia é para ser dita o que Deus mandou.
e não o que eu pense de minha própria cabeça. Jesus aqui apresenta esta certeza, a vida eterna. E nessa certeza, a gente sabe que quando virmos alguma pessoa dentro do caixão, não pensemos que foi o fim para aquela pessoa. Pelo contrário, foi o início da verdadeira vida, a vida eterna. E nós temos que dizer isso para o mundo. Segunda certeza que nós temos que dizer para o mundo: o juízo final. O apóstolo Paulo estava pregando no Areópago, na Grécia, Atenas, no meio de filósofos, pessoas que tinham conhecimento, tinham sabedoria, mas o apóstolo Paulo chegou ali e, de uma certa forma, os chamou de ignorantes. Não ignorantes no conhecimento secular, mas ignorantes naquilo que eles precisavam saber, que era Jesus Cristo. E em Atos capítulo 17, 30 e 31, o apóstolo Paulo, um fragmento desta pregação, ele diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância. Prestemos bem atenção que Paulo diz: olha, Sócrates era um ignorante, Aristóteles era um ignorante, Platão era um ignorante, Tales de Mileto era um ignorante. Por quê? Eles sabiam o que era o secular, mas eles não sabiam a respeito de Jesus. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo chegou para falar de alguém que os filósofos ignoravam, que muitas pessoas no dia de hoje ignoram. Podem ter muita sabedoria secular, mas tem que saber aquilo que os fará ir ou para o céu ou para o inferno. E foi isso que o apóstolo Paulo pregou lá no Areópago. Ele não se intimidou. Mas eu estou num povo que tem o conhecimento de Aristóteles, que tem o conhecimento de Sócrates, que tem o conhecimento de Platão. Não, da mesma forma, nós não devemos nos intimidar. Temos que pregar Jesus Cristo e não sabedoria de homens. Temos que pregar a sabedoria do céu. Foi isso que o apóstolo Paulo pregou lá no Areópago. E é hoje, aqui, de manhã, nós estamos pregando a sabedoria de Deus, a certeza de Deus. E o que significa o juízo final? Significa céu ou inferno. Não devemos dourar a pílula, não devemos enganar as pessoas e falar somente do céu e não falar do castigo eterno. Juízo final significa que uns serão absolvidos e outros serão condenados. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E temos que dizer isso na pregação do Evangelho. Terceira certeza: a universalidade do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é aquilo que separa o homem de Deus.
Mas o que é o pecado? O pecado é a marca do diabo no ser humano. E esta marca do diabo foi colocada lá no jardim do Éden, quando a mulher deu ouvidos à serpente, quando a mulher deu ouvidos ao diabo, e Adão da mesma forma. Mas Deus avisou. Deus disse, e está aqui, depois nós vamos ler o registro da palavra de Deus, do aviso de Deus. Está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus avisou, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A universalidade do pecado. E em João, capítulo 1, versículos 29 e 30, João Batista diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Universalidade. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não veio para tirar o pecado dos animais. Animais não pecam. O Cordeiro de Deus não veio para tirar o pecado do sol. O sol não peca. O Cordeiro de Deus não veio para tirar o pecado da lua. A lua não peca. O Cordeiro de Deus não veio para tirar o pecado dos oceanos. Os oceanos não pecam. Significa mundo, cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não tiro o pecado de ninguém, porque eu não sou o Cordeiro de Deus. Você não tira o pecado de ninguém, porque você não é o Cordeiro de Deus. Quem tira o pecado do mundo tem o nome Jesus Cristo. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E disse mais as credenciais do Cordeiro de Deus. Quais são as credenciais do Cordeiro de Deus? Versículo 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas agora nós vamos para a quarta certeza, a universalidade da morte. E quando nós falamos de morte, as pessoas não gostam muito de que se fale em morte, mas acredito que todo mundo aqui, só tem adultos, tem adolescentes também, mas a maioria adulta, já viram uma pessoa dentro do caixão. É a morte, a realidade da morte. E não existe gente bom para a morte, branco, preto, rico, pobre, em qualquer nacionalidade. A universalidade da morte é uma certeza. E se é certeza, temos que nos preparar para esta realidade. E qual o primeiro preparo? Colocar Jesus no coração. Não existe outro preparo melhor. E o que é que diz aqui? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja que o apóstolo Paulo trata a morte como inimigo. Por que o inimigo? Por quê? Porque a morte foi uma punição.
Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não nos fez para morrer. A morte é uma punição. Portanto, é o último inimigo. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. E quando será que a morte vai ser destruída? No juízo final. Quando Deus colocar um ponto final na história da humanidade. Enquanto a humanidade estiver em qualquer lugar do mundo, vai ter cemitério. Mas alguém pode dizer: tem uma cidade que não tem cemitério. Se não tem cemitério, vai ser enterrado numa vala. Mas vai ser enterrado. Por quê? Porque a morte é certeza. Então tem cemitério porque as pessoas morrem. Então essa certeza a palavra de Deus revela para nós. É certeza, é a palavra de Deus. E olha o que é que diz aqui em Gênesis 3,19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Vamos agora para a quinta certeza, a universalidade do sofrimento. E a gente vê tantas pessoas enganadoras dizendo: olha, siga este passo, esse, e você não vai mais sofrer. Isso é uma mentira. A gente não pode pregar para o mundo sem sofrimento. E quem é que fala dessa certeza da universalidade do sofrimento? João 16:33, veja o que é que Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não está dizendo: olha, nesse mundo a gente vai ter um mar de rosas. Mas você é bem aquilado, você tem todos os objetos do desejo. Domingo próximo passado, houve uma perda inesperada de um grande jogador de basquete norte-americano, Kobe Bryant. Ele sabia que aquele helicóptero de 13 milhões de dólares, ele, a filha e mais algumas pessoas que estavam naquele helicóptero, iria cair. E a esposa dele, ela é uma grande herdeira, tem uma coleção de carros caríssimos. Mas e agora? E o sofrimento psicológico da esposa de Kobe Bryant? Ele sabia que iria partir para a eternidade. A riqueza impediu. E que sofrimento era aquele? Da esposa, sofrimento material nenhuma. Riquíssima, herdou uma fortuna de não sei quantos milhões de dólares. Mas e a perda da filha de 13 anos? E do marido? E agora? Sofrimento aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Aquele avião, 176 passageiros. E a família, as famílias daqueles, não é uma dor de dente só, não é uma infecção intestinal. Sofrimento são os sofrimentos físicos, psicológicos e, por que não dizer, também sofrimentos materiais, que poderíamos ter determinadas coisas, mas não temos. E é assim. E Jesus disse: olha, no mundo tereis tribulações, vidas em sofrimento. Sabe quando? Quando a gente chegar no céu, aí é uma vida sem sofrimento. Sofrimento não é uma roupa que a gente tira e diz: olha, nunca mais eu vou vestir aquela roupa. Não, sofrimento é algo intrínseco. É algo intrínseco. Quando a gente sair daqui, o sofrimento está conosco. Quando a gente vem para a igreja, o sofrimento está conosco. Quando vai para um lazer, o sofrimento está conosco. Em qualquer lugar do planeta que a gente for, o sofrimento não é uma coisa que a gente possa dizer: olha, nesse planeta aqui eu não vou sofrer. É uma mentira. E como é que você vai pregar um evangelho sem sofrimento? Isso é uma certeza de Jesus. Não é uma certeza do pastor Gilmar, não. É uma certeza de Jesus. A não ser que você não acredite
nessa palavra que nós acabamos de ler. E quem é que diz? Não é o pastor Gilmar, é Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim, ligados a Jesus, a gente possa ter paz, mesmo no sofrimento. Quando nós somos ligados a Jesus, nós experimentamos a paz. Sexta certeza, a universalidade dos gêneros. E parece que quando se fala nisso, é uma coisa absurda falar a universalidade dos gêneros. E quando nós estamos falando da universalidade dos gêneros, estamos falando de masculino e feminino. Qual lugar do mundo onde nasceu um híbrido, meio homem e meio mulher? Aonde existe isso? Foi Deus que escolheu. E o que é que a palavra de Deus diz aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se Deus criou homem e mulher, Ele escolheu aquela que ia ser mulher e aquele que ia ser homem. Não fui eu que escolhi o meu sexo. Não foi nenhuma mulher que está aqui que escolheu o seu sexo. Quem escolheu foi Deus. E aí você pode dizer: ah, Deus, eu discordo de ti. Mas você não muda. Não tem como você mudar. Quero ver um homem engravidar. E por que não engravida? Porque não tem útero, não tem ovário, não tem como engravidar. Foi Deus que planejou. Cada partícula do nosso corpo foi planejado por Deus. A gente não tem um átomo no nosso corpo que tenha sido colocado por acaso. Todos os átomos, e átomo a menor partícula, ou células. Não existe uma única célula no nosso corpo que esteja no nosso corpo por acaso. Deus pensou cada parte do nosso corpo. Então, o que é que diz Jesus? Confirmando Mateus 19, 4 a 6. Respondeu-lhes Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Não tendes lido aonde? Simplesmente Jesus repetiu o que? Gênesis 1, 27. E não podia ser diferente, porque Jesus é Deus. É uma revelação de Deus. Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, Deus fez o homem e Deus fez a mulher, e Deus ajuntou Adão e Eva. Foi Deus que ajuntou. Por isso que Jesus diz aqui: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Qualquer outra coisa fora desse padrão de gêneros estabelecidos por Deus é a marca de Satanás. E não vamos com conversa fiada para essa gente, não. Temos que dizer a verdade. Nós os amamos, mas temos que dizer a verdade para eles. Não vamos dizer conversa fiada, porque se dissermos conversa fiada, estaremos contribuindo para que essas pessoas caminhem direto para o inferno. Essas pessoas têm um coração batendo, e esse coração um dia vai parar. E essa pessoa que não tem a nossa conivência, que a gente mostre para essas pessoas, amando-as, não rejeitando-as, mas dizendo a verdade. Olha, você é homem, olha, você é mulher, ponto. É a palavra de Deus.
Não vamos com conversa fiada, com conversa mole, porque Deus não tem conversa mole para ninguém. Jesus não veio fazer um piquenique lá em Jerusalém. Jesus veio para salvar a humanidade, e a gente tem que pregar isso com convicção, a não ser que não creia na Bíblia. Se não crê na Bíblia, nem pregue. Se não acredita na Bíblia, nem pregue. Mas se acredita na palavra de Deus, pregue o que está escrito, não com manipulações, não com enrolações, dizendo muitas vezes o que Deus nunca disse. Sétima e última certeza: a segunda vinda de Cristo. E quem é que diz isso? O próprio Cristo. Mateus 24, 30 a 32. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Sabe o que significa clangor de trombeta? Aqui podemos dizer que será o som do céu. E esse som do céu não vai ter um lugar no universo, não é no planeta Terra, porque as pessoas podem estar no foguete fazendo uma viagem para outro lugar. Não vai ter um lugar no universo que na segunda vinda de Cristo essa pessoa não ouça o som do céu, o clangor de trombeta. É o som do céu, é o som da segunda vinda de Jesus. E não vamos mentir para as pessoas que elas vão ver Jesus voltando lá em Jerusalém, e que a gente vai estar aqui através da Netflix, através de TV a cabo, através das redes abertas, vendo Jesus voltar em Jerusalém. Nada disso. A primeira vez ele veio lá para, através de um povo, disseminar a revelação para o mundo todo. Desta feita, o mundo inteiro, em Apocalipse diz, todo olho verá. Todo olho verá. Ninguém vai ter nenhuma sombra de dúvida no dia da vinda de Jesus. Vai ser um evento universal. E Jesus diz aqui: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos. Prestem bem atenção no que ele diz: desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E céus aí significa o universo. E ainda faz uma alerta: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Agora vamos para as incertezas. Jesus também revelou 7 certezas, e destacamos aqui 2 incertezas. Primeira delas, o futuro. E veja que forma didática Jesus diz, e Tiago revela também. Olha o que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E veja o que é que Tiago diz: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Se eu não sei o que sucederá amanhã, é certeza ou incerteza? Eu não sei. O que vai acontecer daqui a 10 minutos? É incerteza. E em Mateus, capítulo 24, versículo 36, outra incerteza para nós. E Jesus diz: o dia e a hora da volta de Cristo e do juízo final. Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. E aqui é válido para as duas coisas, seja para a nossa morte física, pois não sabemos o dia da eternidade, quando chegará para nós, e também não sabemos quando Jesus voltará. Isso significa mentirosos, porque Jesus não disse qual o dia nem a hora. É certeza que Ele vem, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Fácil, didático, a palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, 7 certezas, 2 incertezas apenas. Hoje a gente sabe, o futuro, comumente a gente diz, pertence, o futuro pertence a Deus. O melhor momento é esse aqui agora. A viagem para Goiânia, página virada, passou, é passado. O presente é aqui, que nós estamos aqui, ao vivo e a cores, prestando culto a Deus, ouvindo a sua palavra, revendo os irmãos. Esse é o melhor momento da nossa vida. Por quê? Porque o futuro nós não sabemos. Por isso devemos fazer no presente o melhor. E no presente o melhor é presente tempo e presente dádiva. Porque poderíamos não estar aqui. Presente tempo, tempo. Presente, passado e futuro. Mas essa palavra presente não é à toa que colocaram o presente. Presente dádiva. Presente. Algo que Deus está dando a cada um de nós aqui. É um presente. Que Deus, portanto, coloque essas certezas e essas incertezas em nossos corações, e que não é o pastor Gilmar que está dizendo, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus, nós acreditamos na sua palavra que está revelada. Que Deus nos abençoe. Mentirosos, porque Jesus não disse qual o dia nem a hora. É certeza que Ele vem, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Fácil, didático, a palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, 7 certezas, 2 incertezas apenas. Hoje a gente sabe, o futuro, comumente a gente diz, pertence, o futuro pertence a Deus. O melhor momento é esse aqui agora. A viagem para Goiânia, página virada, passou, é passado. O presente é aqui, que nós estamos aqui, ao vivo e a cores, prestando culto a Deus, ouvindo a sua palavra, revendo os irmãos. Esse é o melhor momento da nossa vida. Por quê? Porque o futuro nós não sabemos. Por isso devemos fazer no presente o melhor. E no presente o melhor é presente tempo e presente dádiva. Porque poderíamos não estar aqui. Presente tempo. Presente, passado e futuro. Mas essa palavra presente não é à toa que colocaram o presente. Presente dádiva. Presente. Algo que Deus está dando a cada um de nós aqui. É um presente. Que Deus, portanto, coloque essas certezas e essas incertezas em nossos corações, e que não é o pastor Gilmar que está dizendo, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus,
nós acreditamos na Sua palavra que está revelada. Que Deus nos abençoe. Cantaremos o